Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e você deve ter visto aí que o Bolsonaro é um dos acusados, digamos assim, dos suspeitos de ter mandado matar o presidente Lula, o Alckmin e o Moraes. Esse assunto deu uma esfriada, já tem gente presa por conta também disso, conversas sendo reveladas, uma coisa realmente assustadora. E aí tem gente que fala assim, não, mas o Bolsonaro não seria capaz disso. Aí eu vou trazer um vídeo aqui do Cajuru, num bate-papo muito bacana com outros dois senadores, ele que é senador, o Cajuru, lembrando de algo extremamente importante que o Bolsonaro disse certa vez e que pode surpreender, será que ainda é capaz? Alguém que ainda acredita que o Bolsonaro não seria capaz de praticar algo, ou mandar praticar algo com esse tipo de crueldade. Eu vou trazer detalhes aqui, trazer um react, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações, se gostar do vídeo, joinha para cima, vai que não gosta, faz parte, manda o joinha para baixo, vai que você é fã do mito, aí você pode dar o dislike aí. E se puder, espalha, compartilha o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, o canal do Cajuru, que é senador, ele é do PSB, inclusive, eu disse aqui várias vezes, o Cajuru tem alguns posicionamentos que eu gosto. Claro que eu posso discordar aqui e ali, mas tem alguns que eu gosto. Ele estava ali no bate-papo, no que Podcast Liberados, que é um bate-papo, um podcast, digamos assim, no canal dele, que ele promove, e ele estava ali batendo um papo com outros dois senadores, o Fabiano Contarato, que é do PT, do Espírito Santo, e a Leila Barros, a ex-jogadora de vôlei, ela é senadora do PDT. Então, chegou num ponto aqui, vamos assistir, e eu quero depois comentar algumas questões. E aqui vale até lembrar, pessoal, a gente critica muitos políticos aqui, a gente escancara a falta de preparo de vários. Aqui nós estamos diante de 3 senadores eleitos em 2018 e não tinham sido senadores antes. E eles, olha, eu gosto dos 3. Eu acho que os 3 têm posturas muito interessantes lá no Senado Federal, que aí tem outros que passam vergonha, tipo o Marcos Duval, né? Aí gente, vamos ver aqui agora um nível mais elevado de um bate-papo. Esse momento que infelizmente nós vivemos, onde a Polícia Federal trouxe algo estarrecedor. Eu juro que como ser humano eu não imaginava que alguém pudesse fazer isso. Ou seja, programar o assassinato de um presidente da República, de um vice-presidente da República, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu nem sei se eu falo que ele sabia de tudo, que ele que deu as ordens, que ele que mandou executar. Eu fico com medo até de falar, né? Embora até amigos dele, eu não vou dar nomes aqui, estejam dizendo para mim, que eu juro, não me entreviste, por favor, sobre esse assunto, porque estão resistentes, estão com medo, vocês não querem, porque eles viram os documentos, as 800 páginas da Polícia Federal. Então, qual é a opinião desse momento e desse fato envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro de Fabiano Contarato? Bom, senador Cajuru, para mim, contra fatos não há argumentos. Nós temos que fazer uma retrospectiva de entender que o ex-presidente ficou, quando ele estava no mandato, 4 anos atacando as instituições. Ele atacou a Ordem dos Advogados do Brasil, ele atacou todos os meios de comunicação social, a imprensa, ele reduziu a participação da sociedade civil, criminalizava ONGs, ele participava e instigava comportamentos antidemocráticos e contra o Estado Democrático. Porque quando ele fala que tinha que fechar o Supremo Tribunal Federal, ele está tentando contra o Estado Democrático de Direito. Quando tinha que fechar o Congresso Nacional, ele está tentando contra. Então, isso ele foi instigando. Em direito penal, existe um artigo que está no artigo 29, que é codelinquência ou comum de pessoas, que fala o seguinte: quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas mesmas penas a este combinada na medida de sua culpabilidade. No Brasil, o autor de um crime é quem põe a mão na massa. Quem pratica um homicídio é o autor do homicídio. Mais de um autor praticando um crime, 2 pessoas matando outra pauladas, elas são coautoras. Mas existe uma terceira figura chamada participação. O partícipe ele pode ser moral na forma de induzimento. Induzir é incutir, colocar a ideia, plantar a ideia. Você não tinha ideia de matar, eu coloco a ideia.
e você vai, executa, você é a autora, eu sou partícipe moral na forma de induzimento. Existe a figura do partícipe moral na forma de instigação. Você já tem a ideia e eu reforço a ideia a você. Estou pensando em praticar um roubo, eu falo, é isso mesmo, vai salvar sua vida, a vida da sua família. Então, você é partícipe moral na forma de instigação. Existe uma terceira figura do partícipe, que é o partícipe material, na forma de auxílio. Você quer matar uma pessoa, eu dou a arma, eu dou o veneno, e assim sucessivamente. Mas a lei brasileira é categórica. Quem, de qualquer forma, concorre para o crime, incide no mesmo crime na medida de sua culpabilidade. Seja autor, seja coautor, seja partícipe. E um crime ele é praticado também por ação. Essa ação ela pode ser dolosa quando há intenção de praticar, que é o dolo direto, ou eventual quando assume o risco de produzir. Mas por vezes no Brasil também tem crimes a título de culpa, que você pratica por imprudência, que é a prática de um ato perigoso, a negligência, falta de atenção ou cautela, ou a imperícia, que é a falta de perícia de habilidade. Então, eu não tenho dúvida que desde o governo Bolsonaro, quando ele estava ali, ele foi responsável com o que aconteceu com os povos Yanomamis. Isso já tinha sido feito. Eu era presidente da Comissão do Meio Ambiente. Eu fui visitar os índios Guaranis Kaiowás, lá em Mato Grosso do Sul. Eram confinados, estavam sendo dizimados. O que foi o comportamento dele instigando todas as pessoas a atentarem contra a democracia, como aconteceu dia 8, foi um desdobramento do que ele veio instigando. Volto aqui, no concurso de pessoas ou Código da Delinquência. Quem de qualquer forma concorre para o crime, responde pelo mesmo crime. Então, quando nós tivemos na pandemia 700 mil pessoas, ele só adquiriu as vacinas porque nós instalamos a CPI da Covid, porque senão não teríamos. Então, diante desse contexto, uma vez apurada a responsabilização, a prática dele, seja por ação, seja por omissão, seja por dolo, seja por culpa, ao final, assegurando contraditório e ampla defesa, coletando provas de natureza objetiva e subjetiva, aí compete ao Procurador-Geral da República oferecer denúncia para quem de qualquer forma tenha concorrido por esses crimes. Você tem razão quando você... Olha aqui, antes, o Cajuru agora vai lembrar algo importantíssimo. Vejam só a explicação. Isso que é um senador. Você pode ter divergência dele num assunto ou no outro, pode ser que até eu tenha. Mas aqui, veja, alguém preparado, alguém que sabe conversar, sabe explicar, vai lá na lei. Então, né, no mesmo estado que a gente vê Marcos Duval, que é o Espírito Santo, a gente vê Fabiano Contarato, que esse aqui eu espero que seja reeleito em 2026. O Marcos Duval, que ele, se possível, perca a eleição, mas eu acho que, inclusive, ele deve pagar pelos crimes que ele é acusado. Fala de presunção da inocência, algo que o Lula não teve, né? É bom lembrar, não. Perfeito? Eu juro por Deus, eu juro pela minha mãe, pela dona Zezé, merendeira de grupo escolar, que eu adoraria que se provasse que o Bolsonaro, Jair, ele não mandou matar o presidente Lula. Que ele apenas cometeu aquele erro que eu falava na tribuna e que ele não gostava, que para mim ele era um homem que acionava a boca e não ligava o cérebro, porque às vezes até ele não o tinha. Tanto que, se a gente for lembrar aqui, e pouca gente tem essa recordação, em 1999, na TV Bandeirantes, tem um vídeo. Ele deu uma entrevista onde ele falou, sabe o que, Leila? Não. Você era jogadora de vôlei nessa época. 99, não era? Com certeza. Eu estava indo para a minha segunda Olimpíada. 99, você era o quê? 99 era delegado de polícia. Delegado de polícia. Olha a declaração que ele deu. Ele falou, esse país não tem jeito. A única solução desse país é matar umas 30 mil pessoas e principalmente esse Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente. Olha, ele falou isso. Ainda falou assim, sei que vão morrer inocentes, mas inocente às vezes tem que morrer mesmo. Então veja, o sujeito que tem coragem de falar algo assim... E se diz cristão, hein? Se diz cristão. Tem uma outra fala do Bolsonaro nesse sentido aí, de que o erro da ditadura foi ter torturado e não matado. Sendo que a ditadura torturou, a ditadura matou, a ditadura perseguiu, censurou, silenciou, e agora essa turma quer posar de defensora da liberdade de expressão, da democracia, é muita cara de pau. Então, bem lembrado aqui pelo Cajuru, vou até voltar aqui para ele continuar e fechar o raciocínio. Tem que morrer mesmo. Então veja, o sujeito que tem coragem de falar algo assim, ele tem que entender que muita gente
vai acreditar que ele mandou matar mesmo. Essa é a situação. Outra pergunta. Bom, você acha assim, nós acompanhamos isso, o primeiro quadriênio nosso, um clima muito tenso entre o judiciário e o executivo. E agora existe uma tentativa, né, de... Bom, aqui eles vão entrar para um outro assunto, mas eu vou deixar o link de toda essa conversa para quem quiser assistir. Talvez você está cansado de ver políticos de baixíssimo nível. Aqui, repito, é um diálogo de altíssimo nível, que você pode discordar de alguma coisa, concordar, isso faz parte, pessoal. Mas mostra 3 senadores, no primeiro mandato, senadores, mas com nível de educação, de respeito, até nas divergências, que é bacana, que é legal ver. Então o link desse vídeo, quem quiser acompanhar na íntegra, tá aqui no comentário fixo. E vou deixar no comentário fixo também o link do canal Cineminha, que é o canal do meu filho, que comenta, que fala, que dá dica, que critica, que elogia vários filmes, séries. Então bora lá pro canal Cineminha. Inclusive tem lá o vídeo dos 5 melhores filmes de 2024. Então se você tá aí mais perdido do que pior do Tony Ramos, sem saber o que assistir nessas férias, bora pro canal Cineminha, o link tá aqui também no comentário fixo, já chega lá assistindo vários vídeos, vai ter dicas realmente daquilo que você pode e deve assistir, e tem também de piores filmes, que aí você nem perde o seu tempo assistindo esses filmes, basta assistir o vídeo do canal Cineminha. Então é isso, eu fico por aqui, espalhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!